Enquanto o sistema usa do seu poderio para mentir descaradamente sobre nós, e isso é um sinal de que o sistema foi ferido, ele está machucado. O sistema está ferido, meus caros. Percebam isso. O sistema sentiu. Eles negaram isso até quando eles puderam, mas não teve jeito. Chegou uma hora que eles tiveram que desabafar. Não deu mais para esconder. Eles tentaram. É uma bolha, é um grupo irrelevante, né? Lembram? Mas até que chegou uma hora que eles escancararam. Agora você pesquisa na internet aí, são milhares de citações sobre nós e as nossas pautas masculinas. E assim, ó, tem os haters, né, anônimos, e eles sempre dizem assim, ó, não, porque eu não estou interessado nesses assuntos desse pessoal. Eu não tô, eu faço o meu conteúdo aqui e o que eles dizem não tem importância, mas engraçado, não tem importância, mas os caras não param de falar em nós. Então estão mentindo. Se você não. Bom, isso aí eu já falei há anos atrás. Há anos. Não sei se vocês vão lembrar. Eu já tinha falado sobre isso aí. Eu fiz vídeos sobre isso. Eu fiz vídeos mais ou menos assim, ó. Se nós somos tão irrisórios, insignificantes e uma bolha, por que eles estão tão preocupados? Por que eles falam tanto sobre nós? Porque se você tem uma reunião de pessoas que defendem em comum algumas pautas, né? Algumas pautas em comum, mas essa reunião de pessoas não representa, não está conseguindo efeito nenhum. Você não vai falar você não vai falar desse pessoal. Porque não estão conseguindo nada, então você ignora. Agora, eles não conseguem nos ignorar. Isso significa, está na cara deles, mas eles são idiotas. Está na cara deles que eles estão preocupados com nós, porque eles não largam de falar em nós. São milhares de citações na internet, em sites e em vídeos, em shorts. Assim, dá para escolher. Dá para escolher o tipo, pessoa famosa, pessoa não famosa, anônimo, sem influência nenhuma, com influência, dá para escolher o tipo que vocês quiserem. Todo mundo falando sobre nós. Políticos que até uns tempos atrás não falavam sobre nós. Agora estão falando. Então o sistema, ele está acuado, ele está ferido. E como eu disse assim, ó, eles vão tentar remediar a situação. E talvez eles vão tentar querer que as coisas voltem a ser como era antes de nós. Mas isso é impossível. Eu já estou avisando com antecedência. É impossível.
Vocês podem até nos tirar agora do ar, mas vocês não vão conseguir retornar ao status quo anterior. O que nós conseguimos de desconstrução, vocês não vão conseguir construir de novo. Então, se acostumem com isso. Eu vou ler aqui uma matéria que é de interesse de todos nós. Eu já li algo parecido com isso aqui. Mas sempre é bom a gente falar sobre isso aí. Porque lembre-se, nós temos que fazer a nossa pauta. Nós não podemos ficar dependendo de comentar a pauta dos contrários. Nós temos que fazer com que eles comentem a nossa pauta. Agora está dando certo. Eles estão comentando o que nós estamos dizendo. Porque antes só nós corríamos atrás. Agora eles são obrigados a falar sobre nós. Então aqui, ó. Eles mentem de lá e nós falamos as verdades daqui. O fim dos encontros. 14 razões pelas quais mais homens estão optando por permanecer solteiros. Eu tenho matérias parecidas com essa aqui. Mas cada matéria traz alguma novidade. E a gente vai comentando. Os relacionamentos não são mais como eram antigamente. É óbvio. Cada vez mais homens optam por permanecer solteiros, evitar compromissos ou simplesmente desistir de namorar. Essa mudança não é aleatória, certamente não está acontecendo isoladamente. Não, é um fenômeno, eu creio que quase que mundial. Quase que mundial. Eu acho que tem poucos lugares imunes a esse fenômeno. Embora seja relativamente fácil culpar os aplicativos, a cultura ou os encontros modernos, a realidade é bem mais incômoda. Existem padrões, expectativas e comportamentos que estão afastando os homens. Ignorá-los não resolverá nada. Bom, isso aí eu já comentei em análises da mídia aberta, né? Eles fazem uma análise da falta de encontros de um modo bem superficial, né? Culpando o aluguel que está caro, as cidades que estão ruins de morar, a cultura que mudou. Assim, ó, eles abordam sempre esse tipo de coisa. Eles não vão no cerne da questão, como vocês bem sabem. A coisa é bem mais profunda. Se você quer entender por que essa tendência está crescendo, precisa estar disposto a analisar 14 razões pelas quais os homens já não aguentam mais. O esforço não compensa. Muitos homens sentem que o esforço necessário para manter um relacionamento nos tempos modernos supera os benefícios. Certo? O desgaste emocional, as expectativas financeiras e a pressão constante para ter um bom desempenho podem fazer com que os relacionamentos pareçam um fardo em vez de uma parceria. Quando o retorno não corresponde ao investimento, desistir começa a parecer a escolha racional. Logicamente, a desistência dos homens, e repetindo aqui, não foram os homens que começaram isso. Foram as mulheres. As mulheres forçaram, as mulheres e o sistema feminista forçaram os homens a repensarem as suas ações e desistirem. Porque simplesmente os homens chegam e pensam assim:
Não, mas o que eu estou fazendo nunca está dando certo. Então, por que eu vou insistir nisso? Eu vou parar. Eu vou me estressar menos, já que eu não vou conseguir nada mesmo. E já que eu estou correndo perigo, então eu fico aqui na minha. Pelo menos riscos eu não corro. A paz está se tornando mais valiosa do que a parceria. Para um número crescente de homens, a paz de espírito é mais importante do que a companhia. Se um relacionamento traz estresse, conflito ou instabilidade para suas vidas, eles preferem ficar sozinhos. E isso é o que eu sempre disse. Não adianta você estar em um relacionamento se você está sob conflito e com a lei te espiando pela janela. Aí não dá. Não tem psicológico que aguente. A ideia de voltar para casa e encontrar tranquilidade em vez de caos está se tornando cada vez mais óbvia. Justamente, né? O que o homem antigo encontrava quando ele voltava para casa? Tranquilidade. Ele chegava cansado, trabalhos pesados. Ele chegava cansado, mas ele encontrava tranquilidade. Geralmente, né? Na maioria dos casos. Mas agora não. Agora um homem vem de um trânsito maluco, estressado, e chega em casa e ele vai ter mais estresse com uma mulher intoxicada a nível Chernobyl. É claro que o cara vai adoecer. Eles parecem facilmente substituíveis. Os aplicativos de namoro e as redes sociais criaram a percepção de que todos são descartáveis. Muitos homens sentem que estão constantemente sendo comparados a outras opções. Bom, é um sentimento verdadeiro. Quando percebe que pode ser substituído a qualquer momento, o investimento emocional começa a parecer arriscado. Bom, aqui eu tenho que fazer um complemento. Quando os homens que estão nos aplicativos, quando eles conseguem algo, marcar um encontro, porque geralmente nem chega nessa fase de marcar um encontro. Geralmente termina antes. Mas quando eles chegam a marcar um encontro, e eles sentem que eles estão sendo comparados e que podem ser substituídos a qualquer momento, a mulher dá aquelas evasivas, aquelas sumidas, o cara já fica ali pensando, não, eu estou aí na berlinda. Então ele não vai investir mesmo. O respeito importa mais do que nunca. O amor por si só não basta. Os homens de hoje têm dado cada vez mais importância ao respeito nos relacionamentos. É uma boa parcela que eu espero que aumente. Mas tem uma parcela de pitbulls e casadinhos chifrudos que esses aí não dão importância ao respeito. Eles estão sendo desrespeitados, mas para eles está tudo bem. Para eles, essa é a noção de vida. Eles estão sendo achincalhados dentro de casa, mas está tranquilo. Eles estão correndo riscos, inclusive, mas para eles está tudo bem. Então, essa parcela tira fora. Vamos deixar com nós aqui, homens despertos, que está aumentando. Quando se sentem ignorados, menosprezados, desvalorizados, isso mina sua vontade de permanecer na relação. Sem respeito, a atração nunca dura. Você está com uma mulher tóxica,
que não te respeita, que te desrespeita na frente de outras pessoas, você começa a perder qualquer atração física, emocional, apesar que os homens ainda são mais apegados, muito mais apegados emocionalmente do que as mulheres. Mas mesmo assim, as coisas estão mudando, né? As coisas aos poucos mudam. Eles estão cansados de se apresentar. Alguns homens sentem que precisam provar constantemente seu valor através de dinheiro, status ou sucesso. Quando um relacionamento se torna uma audição sem fim, isso se torna exaustivo. Eventualmente, afastar-se parece mais fácil do que tentar acompanhar o ritmo. Sim, é como eu falei no caso, por exemplo, dos coaches de sedução, né? Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, use essa técnica. Quer dizer, eles repetem tudo, né? Mas isso aí é você entrar numa ciranda, né? Numa corrida dos ratos. Porque as mulheres nunca estão satisfeitas. Então, você sempre está correndo atrás das demandas das mulheres. Aí você satisfaz uma demanda, elas querem outra. Aí você satisfaz aquela outra, ela surge outra demanda. E aí não tem como você acompanhar esse ritmo, né? É uma loucura. Você acaba entrando num esgotamento físico e mental. A segurança emocional é uma via de mão dupla. Os homens são frequentemente aconselhados a serem mais abertos e vulneráveis, mas muitos não se sentem seguros para fazê-lo. Quando suas emoções são ignoradas ou usadas contra eles posteriormente, isso reforça a ideia de que se abriram um erro. Com o tempo, eles optam pelo silêncio ou pela solidão. Essa história de ser aberto e vulnerável, isso aí só vai até a primeira página, né, do livro. As mulheres aguentam até a primeira página. Depois elas já se entediam desse cara abertinho, vulnerável, que coloca para fora as suas emoções. Elas já dizem que o cara é sem sal. Então, elas falam uma coisa, o sistema replica e a verdade é outra. A responsabilidade parece unilateral. Existe uma percepção crescente de que se espera que os homens assumam a responsabilidade por tudo o que dá errado, enquanto suas preocupações são minimizadas. É uma percepção acertada. É isso mesmo que ocorre. Quando a responsabilidade parece desigual, o ressentimento aumenta. Em vez de lutar uma batalha perdida, muitos optam por se desvincular. Lógico, é uma batalha perdida. Porque enquanto o lado feminino arrota empoderamento, os homens ficam com responsabilidades e ainda por cima são achincalhados. Então, o que é? O que é mais fácil? Sair fora, se desvincular disso. Os padrões estão subindo, mas as expectativas também. Não é que os homens sejam contra padrões elevados. A questão surge quando as expectativas parecem irreais ou unilaterais. Aí que está. Essa questão é fundamental. Se eles são obrigados a atingir padrões elevados sem receber o mesmo esforço em troca, o desequilíbrio torna-se difícil de ignorar. Volta com aquilo que eu disse agora recentemente. O homem faz um esforço monstro para atingir padrões super elevados
que são exigidos pelas mulheres, mas a recíproca não é verdadeira. As mulheres simplesmente sentam e cruzam os braços e ficam esperando. Elas não precisam fazer nada. É só você que precisa fazer. E ainda por cima elas vão te cobrar. Elas vão fazer cobranças em cima de você. Então você está tentando atingir padrões irrealistas, enquanto ela não se esforça para nada. E ainda vai xingar você, dizer que você está deixando a desejar. Eles não querem ser gerenciados. Alguns homens sentem que os relacionamentos envolvem correções ou controles constantes. Ser instruído sobre como agir, pensar ou se comportar pode ser sufocante. Eles não querem se sentir como um projeto que precisa ser consertado. O que acontece com o homem que casa hoje em dia? Não antigamente. Ele começa a ser comandado pela mulher, percebendo ou não. Alguns percebem, ficam quietos, e outros não percebem. Mas quem começa a ditar as regras são as suas esposas. Muitos estão tão domados que aceitam isso numa boa. Eles acham até que são os chefes da família, né? Só porque eles dirigem o carro, né? Não, eu dirijo o carro, a mulher vai sentada no carona, então sou eu que estou no comando. Bobagem! Você está sendo motorista para ela. Ela escolhe o carro que é para comprar, quando comprar. Lembram do Thomas Sowell, hein? 80% dos gastos de uma família são decididos pelas mulheres. A pressão financeira ainda é real. Apesar da mudança na dinâmica familiar, muitos homens ainda se sentem a obrigação de arcar com o ônus financeiro nos relacionamentos. Não é que os homens se sentem na obrigação. As mulheres exigem isso. Se o cara é Mangina, cavaleiro branco, e ele quer manter um relacionamento, ele necessita de um relacionamento, ele vai fazer isso, ele vai bancar o relacionamento para poder segurar aquela mulher. Porque a mulher vai exigir dele. E como ele é submisso, ele vai bancar a mulher para não perdê-la. É isso que acontece. Alguns homens vão se rebelar. Mas esses trouxas aí que a gente vê falando contra nós, eles aceitam isso. Eles aceitam arcar com o ônus do relacionamento. Porque a mulher exige. E eles são subservientes, têm medo de ficar sozinhos. O aumento do custo de vida só intensifica essa pressão. Quando o fardo se torna insuportável, desistir da relação se torna uma forma de autopreservação. É o que eu digo aqui para os homens casados que não têm muito a perder ainda, né? Porque eu reconheço que tem homens casados que têm muito a perder. Fica difícil dizer para os caras chutarem o pau da barraca, né? Mas assim, ó, por isso que eu digo assim, ó, quanto antes vocês pularem fora do relacionamento, quanto menos tempo vocês deixarem o relacionamento se estender, menos prejuízos vocês terão e será mais fácil de vocês pularem fora. Então não espere, não empurrem com a barriga. Depois vai ser pior. O conflito parece uma armadilha.
Para alguns homens, as divergências não são vistas como um caminho para a resolução, mas sim como uma oportunidade para culpar alguém. Se cada discussão se transforma em um ataque pessoal, eles começam a evitar conflitos por completo. Em muitos casos, isso significa evitar relacionamentos por inteiro. Quem já teve um relacionamento sério e despertou, sabe o que isso significa. Sair de um relacionamento que era um conflito eterno e entrar numa tranquilidade, logicamente esse cara não vai querer entrar de novo em um relacionamento. E também tem os casos aí que eu já citei de homens casados que preferem ficarem quietos para evitar criar uma briga com sua esposa, porque eles sabem que se der divórcio, quem vai se lascar vai ser eles. Vão ser eles. Então tem muito homem aí, como eu já disse outras vezes, empurrando o casamento com a barriga. Não se iludam com os casais que vocês estão vendo. Vocês não sabem o que acontece dentro de casa. Eles estão vendo outros homens sofrerem. Os homens estão prestando atenção às experiências dos outros. Casamentos fracassados, términos conturbados e discussões públicas moldam a percepção que eles têm dos relacionamentos. Ver outras pessoas passando por momentos difíceis os torna mais cautelosos em se envolver em algo. Certíssimo. E a internet está aí para mostrar para nós, com áudio e vídeo, o caos que é um relacionamento. Até um namoro. Imagine, um namoro já é uma loucura. Imagine o cara casado morando dentro da casa, junto dentro de uma casa. É só um kamikaze para insistir nisso. É difícil abrir mão da liberdade. Estar solteiro oferece um nível de liberdade difícil de replicar em um relacionamento. Tempo, dinheiro e escolhas pessoais permanecem totalmente sob o controle da pessoa. Abrir mão disso exige um relacionamento que realmente agregue valor e não um que complique a vida. Realmente. Como não existe mais um relacionamento que agregue valor, qual a opção que sobra? Você ficar solteiro. Porque quando você entra em um casamento, em um relacionamento, é tempo, dinheiro, escolhas pessoais que você deixa de fazer, hobbies que você deixa de fazer, investimentos pessoais que você deixa, você abre mão pelo relacionamento. E a qualquer momento você pode ser chutado para fora de casa. Imagine isso. Você está fazendo um investimento terrível e a qualquer momento a mulher decide que não quer mais. E você tem que sair de dentro de casa. Não tem segurança jurídica. Agora, pensa que os críticos falam sobre isso? Não vão falar. Eles preferem ficar sozinhos a estarem exaustos. No fim das contas, tudo se resume à energia. Se um relacionamento é emocionalmente desgastante em vez de gratificante, a decisão se torna bastante simples. Muitos homens preferem lidar com a solidão do que com o esgotamento constante. Isso mesmo. Solidão, não é nem solitude, solidão mesmo. É melhor ficar na solidão do que você estar correndo perigo e num esgotamento emocional
constante, emocional, físico, financeiro. Então é melhor entrar na solidão e aí depois cultivar a solitude do que estar num relacionamento tóxico. E as mulheres estão tóxicas, meus caros. Isso não é brincadeira. Bom, a internet está aí. A internet veio para demolir as coisas. Por que eles querem regulamentar a internet? Considerações finais. Não se trata de culpar um lado ou declarar o fim de um relacionamento. Trata-se de reconhecer que algo mudou. Não, aqui o cara, quem fez o artigo está maciando. Temos um lado, sim, que é culpado principal por esse definhamento das relações. Não, eu não vou medir palavras aqui, eu não vou amaciar o discurso. Tem, sim, um lado. São as mulheres que compraram o discurso feminista. E, lógico, elas contam com o apoio de terceiros. O fato de os homens estarem se afastando não é apenas uma tendência, é uma reação. Tá, isso aí sim. Quando os relacionamentos deixam de ser uma parceria e passam a ser vistos como um fardo, as pessoas vão embora. É isso mesmo. Os homens precisam ir embora o quanto antes. Quem não está, não entre. Quem está, se puder, se não for muito prejuízo, não for um prejuízo terrível, saia. Se você está com pouco tempo de relacionamento, saia enquanto é pouco tempo. O prejuízo será menor. Você não tem muitos bens, você não tem filhos. A decisão tem que ser tomada. Não fique com medinho de tomar essa decisão. Ah, mas e aí eu vou ficar solteiro e não sei o quê. Meu caro, a tendência é essa, meu caro. Não se preocupe. A tendência é de pessoas solteiras. Os dados estão aí. As mulheres não querem relacionamentos. Então você, como homem, não precisa ficar aí temeroso. Ah, eu vou ficar sozinho e agora é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Vai ser o normal. Há 70 anos atrás, sim, né? O cara que optava por ficar solteiro, ele... Tá, ninguém fazia nada contra ele, mas ele era mal visto. Ele não era assim... Ele era meio que excluído, né? Olha lá o solteirão. Mas agora não. Agora não tem por que se preocupar. Fique solteiro, meu caro. E vai ser a tendência. Já é a tendência. Não acredite que... Você não vai me dizer que acreditem na volta dos relacionamentos, né? Aí você é muito inocente. Então está aí, meus caros. Essas análises, elas ficam cumpridas porque eu não leio só, eu faço os meus comentários. Então, assim, ó, a realidade ela é brutal. Por mais que o sistema queira pintar nós como aumenta o número de violência contra as mulheres, porque precisa ser criminalizado,
O fato é que nós estamos certos. Não adianta falar. E aqueles que lutam contra nós, eu já disse, vocês estão que nem o Dom Quixote, lutando contra moinhos de vento. Vocês não vão ganhar essa. Até mais, meus caros.